meus queridos, muito bem-vindos ao Jardim de Hecate. E o vídeo de hoje vai falar um pouco mais sobre a relação de Hecate e o submundo, tanto espiritual quanto mental. Então eu já vou pedindo para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se vocês gostam de vídeos sobre bruxaria hecatina. Então, vamos lá. Aqui no Brasil nós estamos celebrando o Mabon, né, que é um sabá que tem muita relação com preparação descida para o submundo, para o inverno. E aí eu vou dar uma explicadinha para vocês bem básica, bem rápido, não vai entediar vocês, eu tenho certeza, que é de suma importância para a gente entender sobre o que eu tô falando agora. Na bruxaria, no paganismo, nós celebramos os 8 sabás, que são 8 posicionamentos solares, né? Então, nós estamos, né, ontem no caso, ontem foi dia 20 de março de 2023, e na data de ontem, nós celebramos a entrada do outono aqui no Brasil. E o que isso influencia, né? Nós estamos vindo de uma estação que é o verão, que é o momento em que o sol ele tá mais próximo aqui do hemisfério. Os dias são mais longos do que as noites, ou seja, escurece mais tarde. Então, tem mais tempo de sol do que tempo de lua, tá? Não assim tempo de lua, porque a lua tá no céu o tempo todo, né? Tem mais tempo de dia do que tempo de noite. E aí, conforme as estações vão avançando, né? Por exemplo, quando chega no inverno, tem mais tempo de noite do que tempo de sol. Então, os dias são mais curtos. Os momentos em que o raio solar está aqui no nosso hemisfério sul é mais curto. Então, vamos lá. Quando chega no outono, a duração do dia e da noite está igual. Por quê? O dia ele está mais longo. Chega no outono, fica dia e noite igual, para chegar no inverno, a noite ficar mais longa. Então, o período de Mabon é um período que a gente vai trabalhar o equilíbrio. E, ao mesmo tempo, no outono, nós estamos nos preparando para o inverno. E o que espiritualmente, psicologicamente, a gente pode trabalhar e com que isso tem relação com Hecate. De acordo com a roda do Hecatina, da bruxaria Dracaena, quando chegamos no outono, nós estamos celebrando o sabá da caverna, que é um momento de recolhimento. É o momento em que a gente vai para a caverna de Hecate, para nesse momento a gente começar a analisar algumas questões, tanto do passado quanto do futuro, tá? Quando nós estamos na caverna de Hecate, nós começamos a analisar o seguinte: como que minha vida está agora? Como que eu quero que minha vida esteja daqui a 6 meses? O que eu preciso fazer para que a minha vida, que eu consiga cumprir essa meta de vida daqui a 6 meses? Quais são as sementes que eu tenho que plantar agora para que eu possa colher aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero? Então, todos esses pensamentos, são coisas que estão mais favoráveis para a gente pensar por causa da questão energética, né? Quando a gente entra numa estação, não é só a natureza que, entre aspas, muda. Não, nós sofremos influências energéticas daquilo. Então, quando a gente está passando por um sabá, por um equinócio, por um solstício, aquela energia que está pairando na natureza, ela também influencia na gente. Então, nós estamos mais propícios a analisar essas questões que em uma outra estação, por exemplo, verão, talvez a gente não possa conseguir, né? E aí, como que entra a parte do submundo? Quando nós começamos a fazer um trabalho com Hecate forte, a gente começa a ver que a bruxaria hecatina, ela vai além de acender uma vela, botar fogo no caldeirão e fazer feitiço, tá? A bruxaria hecatina, ela é de dentro para fora. A gente trabalha questões psicológicas, a gente trabalha as nossas sombras, às vezes de maneira muito intuitiva e você nem percebe. Mas todos nós trabalhamos sim com a questão das sombras. E esse período que a gente está agora é um período que a gente pode começar a trabalhar questões muito fortes e profundas, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está nesse período energético da caverna de Hecate, que é esse período em que a gente tem essa propensão melhor de refletir,
a gente passa a analisar melhor, conseguir enxergar melhor nossos defeitos. E muitas pessoas usam aquele negócio assim, eu sou assim, vou morrer assim. Mas não é bem assim que funciona, tá? A ideia é nós evoluirmos, nós melhorarmos, para que a gente possa atingir ali um nível espiritual melhor. Quando nós vibramos com um nível espiritual melhor, as pessoas que estão ao nosso redor também vibram melhor. E aí acaba virando um dominó, né? Se uma luz ilumina, outras luzes se acendem, muitas luzes são acesas, né? E há aí uma melhora vibratória do nosso planeta Terra. Então vamos. Hecate em seu mito, né? O mito de Hecate, fala muito que ela auxilia Perséfone, né? Perséfone, super resumo, tá? Passa 6 meses no submundo e 6 meses na superfície. 6 meses fica com seu esposo, Hades, e 6 meses fica com sua mãe, Deméter. Esse período entre o verão, entre o inverno, existem períodos de transições, tá? Que são os períodos em que Perséfone está ou descendo para o submundo ou voltando para a superfície. Então, esse momento energético é como se Perséfone estivesse se preparando para descer. E aí, o que isso tem em questão psicológica, né? O submundo, psicologicamente falando, é a nossa mente inconsciente, nossa mente que está lá no profundo. Então, nós temos ali o nosso inconsciente, o nosso intermediário, que é o pré-consciente ali, e o nosso consciente, né? E aí, como é que funcionam as coisas? Quando nós estamos inconscientes, ou seja, dormindo, nós podemos acessar o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele não tem regência de tempo, nem de certo e nem de errado, nem de aqui, nem de embaixo, nem de em cima. É pura energia. Quando nós sonhamos com alguma coisa e a gente acorda, essas informações que vêm do nosso inconsciente, que é primitivo, sem regras, sem sim, sem não, passam pelo nosso pré-consciente. E aí é onde nossa mente começa a dar forma para o sonho. O nosso sonho, quando a gente só sonha, ele não tem formato nenhum, é energia pura. Então, baseado naquilo que você conhece, aquilo que você viveu, o seu pré-consciente, ele vai categorizar tudo aquilo, baseado nas suas sensações. Então, vamos supor, você passou por uma sensação, uma situação no sonho, em que quando o seu pré-consciente foi filtrar para transformar em imagens que você possa se recordar, ele transformou aquilo numa cobra. Só que aí é que tá. Não necessariamente era uma cobra, mas aquilo que mais sua mente se assemelha, tanto como características físicas, psicológicas, medos ou receios que você tenha da cobra, ele assumiu a forma de cobra, mas por conta do simbolismo que você tem na sua cabeça sobre a cobra. Então, por isso que é muito complicado você interpretar um sonho baseado em um almanaque de simbolismos de sonhos. Por quê? A cobra, para uma pessoa, tem um significado que para outra pode ter um significado completamente diferente. Então, você se recordou que você estava brincando com uma cobra. Quando você for interpretar esse sonho, você tem que identificar o seguinte: cobra tem o significado X. Mas o que você estava sentindo quando você estava ali perto da cobra? Você estava com medo? Você estava triste? Você estava com repulsa? Você estava feliz? O que você sentiu ao entrar em contato com a cobra? Outro ponto muito importante para poder a gente interpretar o sonho é: estava de dia? Estava de noite? Tinha sol? Estava escuro? Estava chovendo? Tinha trovão? Tinha vento? Tudo isso é importante para a interpretação do sonho. E principalmente o que você sente sobre aquilo. Eu sonhei que estava numa ventania. Quando você pensa em ventania, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Porque você tem que tentar descobrir qual é o seu significado pessoal para ventania. Vamos supor que quando você era criança, você entrou numa ventania e você ficou morrendo de medo. Ou você era criança, você entrou numa ventania e ficou totalmente fascinado e feliz. Então, para cada pessoa tem um significado diferente. Red, por que você está falando isso tudo? Por que você está enrolando? Vai entender agora.
Quando a gente começa a trabalhar com ACT, e a gente começa a trabalhar com nossas sombras, que são nossos defeitos, nossa mente ela vai dar muitos sinais pra gente. Muitas das vezes, um defeito, ou uma mania, ou um vício, ele tá lá enraizado em um trauma da gente, tá? Realmente isso é real, tá? Vamos supor, muitos dos traumas, eles estão enraizados na infância. Por que eles estão enraizados na infância? Porque quando acontecem determinadas situações e a gente é criança, a gente não entende que aquilo é certo, ou que aquilo é errado, ou que aquilo ali vai fazer um mal pra gente. A gente só entende que a gente está desconfortável com aquela situação. Quando nós temos um sentimento muito forte, esse sentimento permanece. Vou dar um outro exemplo para vocês que vocês vão entender melhor. Vamos supor que vocês estão andando muito rápido pela casa e você tropeça na mesinha da sala. Vai doer o seu pé. Só que você tá com tanta coisa na cabeça, você tá pensando em tantas coisas, que você continua fazendo aquilo que você tá fazendo na correria. Quando chega no final do dia, que você senta, que você olha pro seu pé, que ele tá machucado e tá doendo, você pensa assim, caraca, onde é que foi que eu machuquei o pé mesmo? Aonde você machucou o pé, você não lembra, mas a dor, ela permanece. A mesma coisa acontece com sentimentos e traumas de quando a gente é principalmente mais novo, que a gente não consegue compreender direito as coisas. Você não lembra o porquê que você tá triste, mas você tá triste. E você começa a ficar naquele conflito interno. Por exemplo, toda vez que uma pessoa entra em contato com, vou supor, a cobra, tá? Eu vejo uma cobra. Automaticamente, quando eu vejo uma cobra, eu tenho nojo, eu tenho vergonha, eu tenho nervoso, eu quero sair correndo da cobra. O seu problema é com a cobra? Não. É com que a sua mente, o simbolismo que a sua mente associou. Isso pode ser um medo de apanhar de cinto, por exemplo. Vamos supor que você era uma pessoa que você apanhava de cinto quando era criança. E aí a sua mente associou aquele formato em algo que vai te trazer castigo, algo que é símbolo de vergonha, algo que você tem culpa, porque as crianças se sentem culpadas por apanhar. Eu tô apanhando porque eu fiz besteira, sente aquela culpa. Então, tudo na nossa mente, o simbolismo que a gente coloca na nossa mente tem muito a ver com simbolismos de sonhos e quando a gente começa a trabalhar com a parte do submundo. Por quê? Vamos lá, mais uma vez. Cada vez mais fundo no assunto. Vamos começar a trabalhar com ACT. E aí, a gente tem que ter aquilo em mente que, assim como Lilith, por exemplo, tem esse aspecto da liberdade, a gente tem muito isso também com ACT, né? Então, você é a senhora do seu destino. Você é o senhor do seu destino. Você é que vai proporcionar um futuro para você. Então, o seu futuro depende de você mesmo. Depende daquilo que você vai batalhar para conseguir. Então, tudo tem relação com você. Quando a gente culpa muito o outro, quando a gente acha que eu não consigo encontrar ninguém para ter um relacionamento, ter uma família, porque ninguém gosta de mim, tô culpando o outro, tá? Porque eu sou muito feia, eu tô me culpando. Mas o verdadeiro motivo é esse? Muitas das vezes não. Muitas das vezes a pessoa tá solteira. Por quê? Porque ela às vezes não sabe se expressar bem para mostrar aquilo que ela tá sentindo. Por exemplo, a pessoa gosta da outra. Em vez de dizer que gosta ou que agradar, fica implicando. Coisa de criança, mas fica implicando, né? Fica cutucando, fica jogando piadinha. Isso vai fazer com que o outro entenda que você tá afim do outro? Não. Então, muitas das vezes, a questão de você não conseguir ter um relacionamento saudável ou ter um relacionamento estável tá da sua maneira de se expressar para o outro conseguir entender os sinais. E não por causa de uma questão de estética ou por uma questão de você achar que você não é interessante. Você achar que você não é interessante é uma crença que você tem errada sobre si mesmo. E muitas das vezes essa crença ela tem enraizada em algum trauma de infância, né? Aquelas coisas que a gente escuta assim, ó. Ai, você não faz nada certo. Ai, você não... Por que você não faz igual fulano? Fulano é comportado, fulano é quietinho,
fulano obedece a mãe, você não. Então, essas questões que ficam comparando a gente com outras pessoas faz com que a gente fique com o ego fragilizado. E quando a gente cresce com isso. Então, o que acontece? Hecate, ela te ajuda para que você possa ver além da superfície. Então, Hecate, ela passa a te mostrar questões para você trabalhar o seu psicológico, para você se tornar uma pessoa psicologicamente saudável. Então, quando a gente chega nesse momento do Mabon, é um momento em que a gente passa a ter mais vontade de trabalhar sobre si mesmo e a gente passa a começar a se ver de um ponto de vista de fora. Realmente eu sou uma pessoa que tem traumas, eu sou uma pessoa que tem manias, eu sou uma pessoa que tem vícios, mas eu não sei por que eu sou assim. Quando a pessoa não sabe por quê, é porque ela já esqueceu o motivo. Mas a dor ficou. É aquela questão da topada, sabe? Você não lembra por que você é carente, mas você é carente. Então, quando a gente começa a trabalhar os porquês na nossa mente, a gente passa a entender. Sabe quando você começa a pensar numa música? Eu queria lembrar daquela música, e você fica com aquilo lá, deixa pra lá. Dá 2 dias, você lembra da música. Por que você lembra da música? Porque a sua mente, ela continua trabalhando. Nossa mente, ela busca porquês. Enquanto um porquê não é explicado, a gente não fica tranquilo. Sabe quando você passa por um término de relacionamento e aí você fica assim, mas por que fulano me bloqueou? Por que fulano não quer mais falar comigo? Por que fulano terminou comigo? Enquanto você não tem uma resposta de porquê, sua mente fica indignada, começa a viajar coisas, pensar coisas e assim vai. Nossa mente precisa dos porquês, por mais que você tenha esquecido. Então, quando você começa a trabalhar um trauma, que você nem sabe que aquilo é um trauma, você começa, eu queria saber por que eu sou tão insegura. Tão insegura. Eu começo a fazer magia, eu sou insegura, eu já acho que não vai dar certo, eu acho que aquilo não é pra mim. Então você vai e coloca como foco. Eu quero trabalhar mais a minha segurança. Quando você fala, eu quero trabalhar mais a minha segurança, Hecate vai começar a te mostrar o porquê você é insegura. E colocar situações na sua vida em que você tenha que impor que você é uma pessoa segura. Então vai acontecer situações para te testar, para você demonstrar e você ter uma postura mais segura. E você vai passar a ter sonhos que são simbólicos, mas que te explicam do porquê que você é inseguro. Olha a importância. Hecate trabalha com limiar, com os limites entre o inconsciente e o consciente. Então ela te ajuda a vasculhar no seu inconsciente para tentar entender aí o porquê do seu problema, o porquê do seu trauma. Então quando você fala assim, Hecate, eu quero trabalhar a minha insegurança, passa a notar bastante seus sonhos, porque os seus sonhos vão te demonstrar a origem da sua insegurança. E várias questões de vida das pessoas que estão ali convivendo com você vão te testar e te provar. E você vai ter que ser, sim, uma pessoa que tem uma postura de maior segurança. Então, essa é a relação de Hecate com o submundo da nossa mente. Ela trabalha gatilhos, ela trabalha traumas. E assim você pode ajudar a si mesmo, trabalhando com Hecate a questão do submundo da sua mente, né? Então, para cada momento energético, a gente tem ali momentos propícios para trabalhar certas coisas. E o submundo espiritual, né? Espiritualmente, existem várias colônias para vários tipos de espíritos, para vários tipos de desencarnados. Cada pessoa, ela é puxada energeticamente para um local que tem afinidade energética com ela quando ela desencarna, né? Então, por isso que existem colônias para pessoas que se mataram, existem colônias para pessoas que morreram, mas que têm muita culpa. Existem muitas colônias que são específicas para pessoas que passaram por determinados tipos de situação, né? E aí, o que acontece? Espiritualmente, Hecate também trabalha com as pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que não se encaixam, que não aceitam de alguma forma, né? Então, Hecate vai trabalhar juntamente com todas as outras equipes amparando essas pessoas que estão no limiar, que estão perdidas.
Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa que o vídeo ficou bem longo, mas acredito que eu consegui explicar bem a relação de Hecate aí com o submundo da sua mente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui seu comentário o que você achou do vídeo. Um beijo enorme e tchau, tchau.